De onde eu vou retirar isso? Da tabela from tab livro, que a gente está usando aquele banco de dados que eu mostrei para vocês na aula passada, que inclusive eu pedi para que vocês fizessem primeiro o da aula e depois o da atividade. Lembra disso? Se eu executar isso, ele vai fazer o quê? Ele vai projetar o nome do livro mais o valor acrescido de 10% de cada livro. Eu disse qual era o livro aqui? Não, ele vai fazer isso em todos os livros. Vamos ver? Vamos lá. Olha só. Vou chegar aqui e vou continuar. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou só dar uma olhada no livro aqui. Os livros que eu tenho são esses aqui, ó. Tem um livro banco de dados e tem um livro de Access. Tá? Aí veja só. Eu vou aqui em modo de exibição, modo SQL. Vou colocar isso que eu digitei agora, tá? Vou colocar isso aqui, ó. Exatamente isso. Certo? Aqui no Access. Coloquei. Quando eu executar, olha o resultado que eu tive. Vou mostrar para vocês. Esse foi o resultado. Olha o resultado. O banco de dados custava 50, passou a custar quanto? 55. Access custava 100, passou a custar 110. Pessoal, eu estou projetando. Arruda, esse conteúdo está sendo operado no banco de dados. Olha o dedinho. Não. Tá certo? Veja só. Quando ele fez essa projeção, na realidade ele não trouxe isso definitivamente. Isso é uma projeção. É algo que ele pegou do banco, projetou o cálculo. E eu poderia usar isso para N finalidades, que vocês vão entender melhor mais na frente. Porém, uma coisa que tem que ficar muito clara é o seguinte. O valor que está na tabela continua o mesmo. Beleza? Entendido? Tranquilo? Aí olha só. Vamos voltar para os slides. Olha. Esse outro aqui, ó. Esse último exemplo aqui. Esse aqui, ó. Olha. Select count as quantidade. Aí, opa, Ruda. Usou um tal de as, esse as, né? Quantidade. As é o apelido. Lembra que ficou expre, de expressão 1000? Para não aparecer aquilo ali, você pode botar uma letra, duas letras, né? As de alias, de apelido. Tá certo? Em inglês, no caso, né? Aí ele colocou aqui, ó. Select count as quantidade from autor. O que isso vai fazer, pessoal? Ele vai trazer a quantidade de autores que eu tenho. Vamos fazer isso aqui também? Bem legal essa consulta. Olha só. Eu vou fazer agora o inverso. Eu vou digitar aqui, né, no Access. Select. Aí ele colocou aqui, ó. Count. Só um detalhe. Count conta número e texto. Tá certo? Aí ele colocou aqui, ó. O que eu vou contar? Eu posso contar qualquer coisa na coluna. Tá certo? Ou melhor, na tabela. Se eu colocar assim, ó. Count asterístico. Aí eu vou botar aqui, ó. Quantidade. Quantidade. Tá certo? For tab autor. Eita, desculpa, que eu executei e esqueci de mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu mostrar o que eu digitei lá. Foi exatamente o que vocês estavam vendo, mas é bom mostrar. Foi isso aqui, ó. Tá? Eu vou chamar de quant, para não ficar quantidade. Pronto. Select count asterístico. Por que count asterístico? Por um motivo muito simples. Contar numa tabela. Se eu contar quantas linhas tem na tabela, eu não sei quantos registros de dados eu tenho na tabela, obviamente. Então não interessa se eu conto pelo nome, pelo código, pela data, pelo valor, não interessa. Quantas linhas tem na tabela é a quantidade de conteúdo que eu quero contar. Perfeito? Então ele colocou aqui, ó. Select count as quantidade from tab autor. É isso que ele fez. Ok? Bom, pessoal. Então eu estou mostrando as funções agregadas. Eu estou mostrando todas as opções do SQL de uma vez. Tá? Depois eu vou dizer como vocês vão estudar isso aí. Tá certo? Vamos adiante. Aqui chega num ponto muito importante. Tá certo? Aqui é o seguinte. O que é group by?
Vou ser bem direto, tá? Depois vocês leem os slides aí. Group by significa agrupar por. Quando que eu vou usar esse comando agrupar por? Tá certo? Ele tem uma ressalva que se você seguir essa ressalva, você nunca vai errar. É o seguinte. Eu só vou poder agrupar por uma coluna ou mais de uma coluna se eu precisar usar uma função agregada e um campo na cláusula select. Por exemplo, eu quero saber quantos livros a editora 1 já publicou. Quantos livros cada editora já publicou. Como é que eu vou saber isso? Eu quero saber a quantidade de livros que cada editora já publicou. Como é que eu vou saber isso? Na tabela de livros, eu não tenho o código da editora que informa que editora publicou que livro. Se aparecer 50 vezes o código da editora 1, 30 vezes o código da editora 2, significa o quê? Que foram publicados 50 livros da editora 1 e 30 livros da editora o quê? 2. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que dividir em dois o quê, pessoal? Grupos. E depois que eu dividir, eu vou fazer o quê? Contar quantas linhas tem em cada grupo. Por isso que você tem que agrupar por grupo. Agrupar por. Perfeito? Então, como que eu vou fazer isso? Muito simples, muito simples. Eu vou usar o group by. Tá? E a única forma de usar e entender isso aí bem é você tendo muitos conteúdos dentro, aonde? Dentro das tabelas. Porque se você não tiver muitos conteúdos dentro das tabelas, você não vai conseguir visualizar isso aí de uma forma legal. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou aqui no Access e aí eu vou fazer o seguinte. Na tabela livro, eu vou colocar mais livros. Vou colocar aqui 6 livros. Tá certo? Vou colocar mais 2 livros aqui, rapidinho, só para vocês verem aqui. 300, eu vou colocar o livro aqui de projetos. Custa 150. A data de publicação, tanto faz. 20/1/2000. Português. Errei aqui. Cadastrando código do autor, autor 1. Código editora, editora 10. Vou cadastrar 2 para cada. Ora. Projeto, eu vou botar aqui engenharia de software. Certo? Engenharia de software vai custar R$250. Publicado dia 30/5/2005. Em português. Autor 2. Código editora 20. Pronto. Aí vou fazer o seguinte. Isso que eu cadastrei aonde? Na tabela de livro. Então eu tenho 2 livros de cada autor. Certo? Imagine que fosse 2.000 de cada um, 200 de cada um, sei lá, 20.000 de cada um. Aí você vai fazer o seguinte, olha só. Voltar aqui para o slide. Como que eu vou usar isso? Tá? Ele aqui já está usando um exemplo mais complexo, eu já volto para esse exemplo mais detalhado. Eu quero saber quantos livros de cada editora já tem. Beleza. Aí eu vou lá. Como é que eu vou fazer? Vou digitar aqui para vocês entenderem isso aí. Vejam só. Vou chegar aqui, vou digitar e levar lá para o Access, tá? Select. Aí eu quero ver o seguinte, olha só. Eu quero ver o código. Deixa eu ver só como é que está lá na tabela. Título, publicação, código autor e código EDT. Pronto. Quero ver o seguinte. Quero ver o código do autor. Aí eu vou mandar ele fazer o seguinte. Count. Asterisco. Certo? Posso botar um apelido aqui, ó. ICE. Quantidade de livros. Não pode ter espaço. Vou diminuir um pouco a fonte para poder enxergar melhor aqui. De que tabela? Vou tirar isso. From, tab, livro. E aqui. Onde o quê? Não tem critério. Eu poderia fazer um critério onde os livros começam com a letra A
Outros livros começam com a letra M, onde os valores do livro são maiores que 100. Poderia fazer critérios aqui, tá certo? Não vou usar critério agora, tá certo?